A figura histórica que conhecemos como Guilherme, o Conquistador, veio ao mundo em Falaise, no coração da Normandia, entre os anos de 1027 e 1028. Um documento do final do século XI, intitulado de Obituvileumi, que registra os últimos dias do duque, afirma que ele faleceu aos 59 anos, em 1087. Se essa informação for precisa, seu nascimento deve ter ocorrido entre 10 de setembro de 1027 e 9 de setembro de 1028. Assim como muitos nobres da Alta Idade Média, Guilherme não carregava um sobrenome, e o epíteto, o Conquistador, só viria mais tarde. Por 4 décadas ele foi simplesmente Guilherme da Normandia. Seu pai, Roberto da Normandia, assumirá o título de duque por volta de 1027, justamente quando Guilherme nasceu. Sob seu comando a Normandia, uma região estratégica no noroeste da França, banhada pelo Sena e voltada para o Canal da Mancha, consolidava-se como uma das mais poderosas províncias do Reino Franco. Já sua mãe Erleva tinha origens incertas, alguns relatos a descrevem como uma serva da corte ducale, outros como filha de um comerciante local, e há até quem a ligue a uma família de altos funcionários dos duques. O que não há dúvidas é que sua relação com Roberto não foi abençoada pela Igreja, o que fez de Guilherme um filho ilegítimo. Mesmo herdando o ducado, ele carregaria pelo resto da vida o estigma de bastardus, um lembrete constante de sua origem fora do casamento. A Normandia que Guilherme herdou era uma terra jovem, forjada apenas um século antes. Seu trisavô, Rolf Ragvaldsson, um viking de origem escandinava, desembarcou na região no final do século IX não como um mero saqueador, mas como um conquistador que se estabeleceu no Vale do Baixo Sena. Diferente de outros guerreiros nórdicos que pilhavam e seguiam viagem, Rolf e seus homens fixaram raízes, explorando as terras férteis e extorquindo tributos de Paris. Em 911, o rei franco Carlos III, cansado dos ataques, optou por uma solução diplomática. Ofereceu a Rolf o título de Conde da Normandia em troca da paz. Batizado com o nome cristão de Rolo, ele tornou-se o primeiro governante de um território que, com o tempo, seria elevado a ducado. Seus descendentes, embora de sangue viking, assimilaram rapidamente a cultura local, adotando o francês e o latim, mesclando leis germânicas com o direito romano transmitido pelos francos. No entanto, preservaram traços de sua herança nórdica, criando uma identidade única, a cultura normanda, um legado que marcaria profundamente a Europa medieval. Os primeiros anos de Guilherme são envoltos em mistério, especialmente quando comparados à riqueza de detalhes sobre sua vida adulta. Sabe-se que recebeu alguma educação formal, possivelmente sob a tutela de um enigmático Ralph, o monge, mas os registros são escassos. O que fica claro é que ainda criança, ele já era apresentado como o herdeiro do ducado. Com apenas 7 ou 8 anos, participava de cerimônias feudais, onde os nobres prestavam juramento a Roberto, cientes de que um dia, sua lealdade seria transferida ao jovem duque. Na Europa do século XI, a infância para um futuro senhor era um luxo raro, a maturidade chegava cedo e de forma brutal. O golpe mais duro de sua juventude veio em 1035. Guilherme, então com 7 ou 8 anos, já sentia a ausência prolongada do pai, que havia partido em peregrinação à Terra Santa. No caminho de volta, Roberto adoeceu e morreu em Niceia, na atual Turquia, em 2 de julho de 1035. A notícia de sua morte chegou à Normandia como um raio. O menino, apesar de ilegítimo, era agora o único herdeiro e por isso foi aclamado duque. Boatos de que Roberto fora envenenado circularam, mas é mais provável que tenha sucumbido a uma das inúmeras doenças da época, mal compreendidas pela medicina medieval. Os anos seguintes foram de instabilidade. Mesmo antes da morte de Roberto, alguns nobres normandos já desafiavam a autoridade ducale. Com criança no trono, a situação se agravou. Durante a década de 1030 e início dos anos 1040, os tutores de Guilherme lutaram para manter o controle, chegando a movê-lo secretamente pela região para protegê-lo de ameaças. Apesar do caos, aos 15 anos, provavelmente em 1042, ele assumiu pessoalmente o governo. Foi nesse momento que cronistas como Guilherme de Jumièges e Guilherme de Poitiers passaram a registrá-lo como figura central dos acontecimentos. Sua primeira vitória militar veio em 1043, quando, com apenas 15 anos, reconquistou Falaise das mãos de um nobre rebelde chamado Turstangos. Nos anos seguintes, com o apoio do rei Henrique I da França, Guilherme restaurou a ordem no ducado. O momento decisivo ocorreu no verão de 1047, quando, à beira dos 20 anos, enfrentou e derrotou seu primo Guy de Brione, que disputava seu direito ao trono.
Essa vitória consolidou seu poder e marcou o início de uma era em que a Normandia, e mais tarde a Inglaterra, sentiriam o peso de seu comando. A vitória na Batalha de Val-es-Dunes, perto de Caen, não foi apenas um triunfo militar, mas um golpe estratégico que redefiniu o futuro da Normandia. Com a espada ainda ensanguentada, Guilherme impôs aos nobres normandos a trégua de Deus, um juramento sagrado que no século XI representava muito mais que palavras. Era um pacto selado sob a ameaça divina, obrigando os senhores feudais a deporem suas rivalidades sob pena de excomunhão. Não por acaso esse movimento ousado coincidiu com a nomeação de seu meio-irmão, Odo, como bispo de Bayeux em 1049, uma jogada mestre que colocou um aliado inquebrantável no coração do poder eclesiástico da região. A mensagem era clara: a Normandia não seria mais terra de caos, mas um ducado unificado sob uma única vontade. Os cronistas da época, monges meticulosos que registravam cada gesto do jovem duque, não economizaram tintas ao descrevê-lo como o arquiteto de uma reforma sem precedentes. Para eles, Guilherme não era apenas um governante, mas um restaurador, o homem que ainda na casa dos 20 anos, transformou a fragilidade normanda em força. Porém a história, como sempre, esconde suas nuances. Seriam esses relatos um reflexo fiel da realidade ou uma narrativa convenientemente polida para justificar o poder que viria? A dúvida persiste. O que não se pode negar é que a partir dos anos 1040, nomes como William Fitz-Osber e Roger de Montgomery começaram a surgir com frequência nos registros, não como meros vassalos, mas como pilares de um governo que pela primeira vez em décadas parecia coeso e duradouro. Esses homens não eram simples conselheiros, eram a espinha dorsal de um projeto ambicioso, os mesmos que anos depois, marchariam ao lado de Guilherme na conquista que mudaria a história da Inglaterra. Até meados do século XI, a Normandia havia se libertado do espectro da anarquia que a assombrava desde os anos 1030. Com o ducado finalmente estável, Guilherme voltou seus olhos para um objetivo ainda mais audacioso: garantir não apenas seu legado, mas uma dinastia. Em 1050, selou uma aliança que ecoaria por gerações ao desposar Matilde de Flandres, filha do poderoso conde Balduíno V, com um casamento que era, acima de tudo, um tratado político. Flandres não era um reino qualquer, era um dos domínios mais ricos e estrategicamente posicionados da Europa setentrional. A união não só fortaleceu Guilherme com uma rede de alianças invejável, como também lhe deu herdeiros. 4 filhos: Roberto, Ricardo, Guilherme e Henrique, e 5 filhas, entre elas Matilde, que um dia seria a rainha da Inglaterra, e Adela, cuja linhagem moldaria o futuro da Europa. 2 desses filhos, aliás, herdariam a coroa inglesa, provando que o sangue de Guilherme estava destinado a governar além do Canal da Mancha. Mas o destino da Inglaterra já vinha sendo tecido décadas antes, em um jogo de traições, exílios e promessas que remetem aos turbulentos anos 1010. Foi então que Svein Barba Bifurcada, rei da Dinamarca, invadiu a Inglaterra, destronando Ethelredo, o último grande monarca da dinastia de Wessex. Embora Ethelredo tenha recuperado o trono em 1014, sua morte 2 anos depois deixou o reino nas mãos de seu filho, Edmund Ironside, um guerreiro tão temido quanto seu apelido sugeria. Porém o destino tinha outros planos. Canuto, filho de Svein, esmagou a resistência de Edmund, e em novembro de 1016, coroou-se rei de uma Inglaterra unificada, forjando um império que se estendia da Escandinávia às Ilhas Britânicas. Canuto, o Grande, governaria com mão de ferro até 1035, mas mesmo sob seu domínio, a chama de Wessex nunca se apagou. Em 1016, enquanto a Inglaterra caía nas mãos dos dinamarqueses, outro filho de Ethelredo, Eduardo, o futuro confessor, fugia para a Normandia com sua família. Ali, sob a proteção dos duques normandos, os herdeiros de Wessex viveram como reis no exílio, recebendo honras e promessas de que um dia reconquistariam seu direito. E esse dia chegou. Em 1040, com a morte de Haroldo Pé de Lebre, filho de Canuto, o trono inglês passou para Ardecanuto, um jovem doente sem herdeiros. 2 anos depois, em um gesto que parecia quase um milagre, Ardecanuto reconheceu Eduardo como seu sucessor. Assim, em 1042, a dinastia de Wessex retornava ao poder, e Eduardo não esqueceria quem lhe havia dado abrigo em seus anos de desgraça. A dívida era grande e em 1051, quando uma crise com a poderosa família Godwin ameaçou seu reinado, Eduardo pode ter feito o que muitos consideram seu gesto mais decisivo: prometeu a Guilherme da Normandia que, na falta de um herdeiro legítimo, o ducado normando herdaria a coroa inglesa. As provas desse pacto são contundentes. Não apenas crônicas normandas como a Gesta Wilhelmi,
escrita por Guilherme de Poitiers em 1066, ou a Gesta Normanorum Ducum, de Guilherme de Jumièges, registram a promessa, embora alguns possam argumentar que escritas após a conquista sejam tendenciosas. Mas há um detalhe irrefutável. A Crônica Anglo-Saxônica, um documento inglês anterior à invasão normanda, já mencionava o juramento de Eduardo na década de 1050. Por que um cronista saxão, sem motivo para favorecer os normandos, incluiria tal detalhe se não fosse verdade? A resposta é simples, porque era. Eduardo havia de fato legado seu reino a Guilherme, e embora a morte do rei só viria 15 anos depois, essa promessa já selava o destino da Inglaterra. Enquanto aguardava, porém, Guilherme não permaneceu ocioso. Os anos 1050 trouxeram novos desafios, desta vez vindos de um antigo aliado, Henrique I da França. O rei francês, aproveitando-se da fragmentação do poder na época, lançou várias investidas contra a Normandia entre 1053 e 1057. Mas Guilherme não era mais o jovem duque inseguro de outrora. Na Batalha de Varaville, em agosto de 1057, esmagou as forças de Henrique e seus aliados, invertendo o jogo. A partir daquele momento, não seria mais a Normandia a se defender, seria Guilherme quem ditaria os termos. E seu próximo movimento mudaria a história para sempre. A morte de Henrique I e de seu principal aliado, Godofredo, conde de Anjou, em 1060, deixou um vácuo de poder que Guilherme soube explorar com maestria. Em poucos anos ele não apenas consolidou seu domínio sobre a Normandia como estendeu sua influência por toda a França setentrional. O golpe mais audacioso veio em 1063, quando, com uma combinação de força militar e diplomacia astuta, submeteu o condado de Maine, uma província estratégica ao sul da Normandia, ao controle normando. Aquela conquista não foi apenas um triunfo territorial, foi um golpe de gênio logístico. Os recursos de Maine, suas rotas comerciais e sua posição geográfica tornaram-se peças-chave no tabuleiro que Guilherme já montava há anos. Sem saber, a França havia fornecido ao duque os meios para sua próxima jogada, uma jogada que abalaria os alicerces da Europa. Mas Guilherme não era apenas um conquistador, era um construtor de impérios e de legados. Em 1062, ao lado de Matilde, ele deu início a um projeto que refletia sua ambição desmedida. A construção de um complexo monástico em Caen, coração da Normandia. Não se tratava de uma simples abadia, mas de uma declaração em pedra e fé. A Abbaye aos dames e a Abbaye aos homens, uma destinada às monjas beneditinas, outra aos monges, foram concebidas para serem mais do que centros religiosos. Eram símbolos do poder normando, fusões de espiritualidade e autoridade. Quando finalmente concluída décadas depois, a Abadia da Santíssima Trindade se ergueria como uma obra-prima arquitetônica, unindo o estilo românico das transeptos ao gótico nascente da nave central. Era em essência a Normandia em pedra, um território suspenso entre duas eras, assim como seu duque, que olhava para o passado enquanto forjava o futuro. Com o sul seguro e sua reputação como estrategista inquebrantável, Guilherme voltou-se para o oeste em 1064, onde a Bretanha e seu duque, Conan II, representavam uma ameaça latente. A Guerra Bretã-Normanda que se seguiu foi um conflito árduo, marcado por batalhas sangrentas e manobras políticas, mas seu desfecho, um impasse tático, escondeu um encontro que mudaria tudo. Foi nesse contexto que Haroldo Godwinson, conde de Wessex e homem mais poderoso da Inglaterra após o rei, cruzou o Canal da Mancha. Oficialmente sua missão era reafirmar a promessa de Eduardo, o Confessor, de que Guilherme herdaria o trono inglês. Mas o que se seguiu não foi uma simples formalidade. Em solo normando, Haroldo foi conduzido a um juramento solene. Sobre relíquias sagradas, ele prometeu apoiar a sucessão de Guilherme. O momento, eternizado na tapeçaria de Bayeux, é mais do que um registro histórico, é uma cena carregada de ironia trágica. A tapeçaria, um bordado de 70 metros que sobreviveu aos séculos, não é apenas um documento, é a versão normanda da história, tecida para legitimar a conquista. Nela, Haroldo aparece curvado, a mão sobre as relíquias, enquanto os olhos de Guilherme brilham com a certeza de um destino já selado. Poucos poderiam imaginar que aquele juramento se transformaria em pólvora. O ano de 1066 começou com um presságio. Eduardo, o Confessor, já sexagenário, afundou em um coma no final de 1065. Quando morreu em 5 de janeiro, deixou atrás de si um reino à beira do caos. Sem herdeiro claro, sua indecisão crônica abriu uma brecha, e Haroldo, com a agilidade de quem sabe que o poder não espera, agiu. No dia seguinte, o Witan, a Assembleia dos Lordes Anglo-Saxões, o proclamou rei. A coroa foi colocada em suas mãos,
mas o peso da traição já pendia sobre sua cabeça. Enquanto Haroldo celebrava sua ascensão, do outro lado do canal, Guilherme não perdeu um instante. Há muito ele vinha tecendo sua rede, alianças foram forjadas, espiões infiltrados, e o mais crucial, uma frota estava sendo montada em segredo. Centenas de navios, entre embarcações de guerra e transportes, foram reunidos ou construídos aos montes nos portos da Normandia. A escala da operação era assombrosa. Como um duque de um território relativamente pequeno conseguiu organizar em poucos meses a maior invasão anfíbia da Europa Ocidental desde os romanos? A resposta está na engenhosidade de uma era em transformação. Historiadores modernos revelam que o sucesso de Guilherme dependeu de uma revolução silenciosa, a difusão de tecnologias que chegavam à Normandia vindas dos confins da Europa. Seus exércitos incluíam mais de 3.000 cavalos de guerra, um número impossível de transportar nos tradicionais longships vikings, lentos e instáveis. A solução veio de um design inovador, navios de transporte equino, inspirados nos modelos bizantinos que haviam chegado ao Mediterrâneo no século XI. Sem essa inovação, a invasão de 1066 teria sido um sonho irrealizável. Guilherme não era apenas um guerreiro, era um homem que soube aproveitar o momento certo, quando o conhecimento, a ambição e a oportunidade se alinharam. Mas a coroa inglesa não tinha apenas um pretendente. Haroldo enfrentava uma ameaça ainda mais iminente, seu próprio irmão, Tostid, conde da Nortúmbria. Expulso da Inglaterra após uma rebelião em 1065, Tostid passou meses tramando sua vingança. Refugiado na Flandres, onde o conde Balduíno Velho ofereceu ouro e homens, ele lançou raids contra a costa sul da Inglaterra no verão de 1066. Desesperado por aliados, chegou a sondar Guilherme, mas o orgulho normando recusou qualquer sociedade com um traidor. Foi então que Tostid voltou seus olhos para o norte, para um reino onde a sede de conquista ainda ardia, a Noruega. Haraldo Hardrada, o rei viking cujo nome já era lenda, ouviu o chamado. Com uma frota de 300 navios e 10.000 homens, ele desceu sobre a Nortúmbria no outono de 1066. A aliança com Tostid selou o destino de ambos, e, sem saber, o da própria Inglaterra. Quando as primeiras embarcações norueguesas tocaram a praia, o palco estava armado para um dos anos mais sangrentos da história. E no centro desse turbilhão 3 homens, Guilherme, Haroldo e Haraldo, se preparavam para um confronto que decidiria não apenas quem governaria a Inglaterra, mas que rumo a Europa tomaria nos séculos seguintes. A vitória norueguesa em Fulford, no dia 20 de setembro de 1066, parecia selar o destino da Nortúmbria. As forças regionais, embora valentes, não puderam conter o avanço implacável de Haraldo Hardrada e Tostid, mas o triunfo foi efêmero. Enquanto os invasores comemoravam, Haroldo Godwinson, o rei inglês, desceu sobre o norte com uma velocidade que surpreendeu até seus próprios homens. 5 dias depois, nas margens do rio Derwent, perto da pequena aldeia de Stamford Bridge, o destino da Inglaterra seria decidido em uma batalha tão brutal quanto decisiva. O que se seguiu não foi apenas uma vitória, foi um massacre. As forças de Haroldo esmagaram os noruegueses com uma ferocidade que ecoaria pelos séculos. Haraldo Hardrada, o último dos grandes vikings, caiu com uma flecha na garganta, enquanto Tostid, o irmão traidor, encontrou seu fim nas mesmas terras que jurara conquistar. Dos 300 navios que haviam transportado o exército invasor, apenas uma dúzia partiu de volta, carregando os sobreviventes de uma derrota tão avassaladora que até os escandinavos, acostumados à guerra, a lembrariam com amargura. Haroldo havia triunfado, mas a vitória tinha um preço. Enquanto o rei inglês ainda limpava o sangue de Stamford Bridge, um segundo invasor aguardava sua chance ao sul. Guilherme, duque da Normandia, não era um guerreiro impulsivo como Hardrada. Ele havia passado meses tecendo alianças, garantindo suprimentos e esperando o momento certo. E quando Haroldo marchou para o norte, deixando a costa sul vulnerável, Guilherme viu sua oportunidade. Na noite de 27 de setembro, sob o manto da escuridão, uma frota de centenas de navios cortou as águas do Canal da Mancha. Ao amanhecer do dia seguinte, as praias de Pevensey, em East Sussex, estavam tomadas por milhares de homens armados, uma força disciplinada e letal, pronta para reclamar o que Guilherme julgava ser seu por direito. O timing não poderia ter sido mais cruel para Haroldo. Enquanto ele ainda reorganizava suas tropas exaustas após a campanha no norte, Guilherme avançava metodicamente, saqueando a região de Sussex não apenas para abastecer seu exército, mas para enviar uma mensagem. A resistência seria esmagada. Vilarejos queimaram. Campos foram devastados. E enquanto o medo se espalhava,
o duque normando se estabeleceu em Hastings, transformando a cidade em um bastião inquebrantável. Ele não tinha pressa. Sabia que Haroldo viria. E quando o fizesse, estaria cansado, com homens esgotados e um reino à beira do colapso. O rei inglês não teve escolha. Depois de marchar mais de 300 quilômetros em menos de 2 semanas, uma façanha de resistência quase sobre-humana, suas tropas chegavam ao sul extenuadas, mas determinadas. Em 13 de outubro, os dois exércitos estavam face a face, separados por colinas e um destino inexorável. Guilherme, sempre calculista, recusou-se a avançar. Em vez disso, esperou. Deixou que Haroldo viesse até ele, sobrecarregado pelo peso da coroa e pela fadiga de seus homens. E então, ao raiar do dia 14 de outubro, o chão de Sussex tremeu sob os cascos de milhares de cavalos. A Batalha de Hastings, embora, na verdade, travada a quase 11 quilômetros dali, em um morro próximo à aldeia que hoje leva o nome de Battle, não seria uma simples escaramuça. Seria um duelo de vontades, uma prova de quem merecia governar. Haroldo ocupou a posição mais vantajosa, o topo de uma crista íngreme, onde seus homens formaram um muro de escudos quase impenetrável. Mas Guilherme tinha algo ainda mais poderoso, um exército fresco, cavalaria pesada e uma mente estratégica afiada como uma lâmina. O que se seguiu foi uma carnificina que durou do amanhecer até o crepúsculo. Os normandos avançavam colina acima, apenas para serem repelidos uma e outra vez. Mas Guilherme, mestre da guerra psicológica, ordenou retiradas falsas e recuos calculados para atrair os ingleses para fora de sua formação. E cada vez que eles caíam na armadilha, a cavalaria normanda se voltava contra eles, ceifando vidas como uma foice. Os Ousecaros, a elite de Haroldo, resistiram com uma bravura lendária, mas mesmo eles não podiam sustentar o assalto eternamente. Quando os reforços menos treinados ocuparam suas posições, as falhas começaram a aparecer. E então, no instante que mudaria a história, Haroldo caiu. Uma flecha no olho? Um golpe de espada? As crônicas divergem, mas o resultado foi o mesmo. Sem seu rei, o exército inglês desmoronou. Alguns fugiram. Outros, leais até o fim, tentaram levar seu corpo para longe do campo. Mas os normandos não davam quartel. Perseguiram os sobreviventes até um lugar que ficaria conhecido como Malfosse, o Buraco do Mal, onde o último suspiro da resistência saxônica foi afogado em sangue. Quando o sol se pôs sobre aquelas colinas, a Inglaterra que Haroldo conhecera havia morrido com ele. Guilherme, o bastardo, agora era Guilherme, o conquistador, e o mundo jamais seria o mesmo. Hastings não foi apenas o nome de um campo de batalha gravado na memória local. Foi o golpe final que abalou os alicerces de um mundo. Por quase 3 séculos, o Atlântico Norte pertenceu aos vikings, homens que surgiram como uma tempestade no final do século VIII, com seus navios longos e guerreiros implacáveis, dominando desde as terras geladas da Escandinávia até as costas da França e das Ilhas Britânicas. Mas em 1066, o destino virou as costas aos herdeiros de Ranhar e Canuto. Em Hastings não foi apenas Haroldo que caiu, mas um sistema inteiro, a supremacia militar saxônica e dinamarquesa, esmagada sob os cascos dos cavalos normandos e a disciplina feroz de sua infantaria. A vitória de Guilherme não foi instantaneamente coroada. Enquanto o sangue ainda secava nas colinas de Sussex, os senhores de Londres, reunidos no Vitan, o Conselho dos Sábios, recusaram-se a curvar a cabeça sem luta. Em um ato de desespero ou defiança, proclamaram rei um garoto de 13 anos, Edgar Aethelin, neto de Edmund Ironcide, o último grande guerreiro saxão a desafiar os invasores dinamarqueses meio século antes. Um rei fantasma coroado com a sombra de um trono que já não existia. Guilherme, porém, não era homem de pressas cegas. Enquanto Edgar brincava de soberano em Londres, o conquistador movia suas peças com a precisão de um mestre do xadrez. Dover caiu. Canterbury se rendeu. Winchester, a joia dos saxões, abriu seus portões. Uma a uma, as cidades do sul e das Midlands foram cercadas, estranguladas, até que a capital ficasse ilhada, seus defensores sufocados pela inevitabilidade. Quando as hostes normandas marcharam sobre Londres, nem mesmo os mais fanáticos entre os saxões ousaram levantar as armas. Em dezembro, nas planícies geladas aos arredores da cidade, Edgar Aethelin, cujo reinado durará menos que um inverno, depôs sua coroa imaginária. Não houve resistência. Não houve glória. Apenas a rendição silenciosa de um povo que já não acreditava em milagres. E então, no dia de Natal de 1066, enquanto a neve cobria os telhados de Westminster, Guilherme entrou na abadia não como um duque estrangeiro, mas como rei.
O arcebispo Aldred, de York, conduziu a cerimônia em inglês, a língua dos vencidos, enquanto o bispo normando Geoffrey de Coutances traduzia suas palavras para o francês, um símbolo cruel de que a Inglaterra já não pertencia aos ingleses. Do lado de fora, porém, o caos reinava. Ao ouvirem os gritos de aclamação dentro da abadia, os soldados normandos paranoicos acreditaram que seu senhor havia sido assassinado. Em pânico, atearam fogo às casas vizinhas, transformando a coroação em um presságio sangrento. O fumo que subia sobre Londres naquele dia não era apenas das chamas, era o último suspiro de uma era. A partir daquele momento, Guilherme, o bastardo, deixou de existir. Nasceu Guilherme, o conquistador, e a Inglaterra que ele herdou não seria mais a mesma. Mas engana-se quem pensa que a conquista se resumiu a uma batalha e a troca de um rei por outro. O que se seguiu foi uma revolução, lenta, implacável e irreversível. Uma nação foi desmontada e reconstruída sob novas leis, nova língua e novo sangue. Como observou o historiador Richard Saldern, nenhum país na Europa, desde a queda de Roma até o século XX, passou por uma transformação tão radical em tão pouco tempo quanto a Inglaterra após 1066. Os primeiros a sentir o peso dessa mudança foram os que lutaram contra ela. Milhares de saxões e dinamarqueses, senhores de terras e guerreiros leais à casa de Wessex, fugiram para a Escócia, a Irlanda, a Escandinávia, qualquer lugar que não fosse a Inglaterra normanda. Alguns sonharam com uma invasão que nunca viria. Outros simplesmente desapareceram na névoa da história. Em seu lugar, Guilherme trouxe uma maré humana, cerca de 20.000 colonos normandos, franceses e bretões, que se instalaram como uma casta dominante nas cidades, nos castelos e nas cortês. Não eram suficientes para diluir a população de 2,5 milhões de ingleses, mas bastavam para impor uma nova ordem. Uma elite que falava francês, rezava em latim e governava com mão de ferro. E foi a língua, acima de tudo, que selou a conquista. O anglo-normando, um dialeto francês misturado com traços nórdicos, herança dos vikings que um dia também haviam dominado a Normandia, infiltrou-se como veneno nos veios da velha Inglaterra. Palavras de guerra, de lei e de poder foram absorvidas pelo inglês, transformando-o em algo novo, uma língua híbrida, filha da subjugação e da resistência. Por décadas, os conquistadores e os conquistados viveram em mundos paralelos, os normandos falando sua variante francesa nos salões dos castelos, os saxões murmurando seu inglês antigo nas tabernas e nos campos. Mas o tempo, como sempre, foi o grande aliado dos vencedores. Pouco a pouco, o francês dos senhores e o inglês dos servos se entrelaçaram, dando origem a um idioma que carregaria para sempre as cicatrizes de 1066. As cortes, por sua vez, tornaram-se bastiões da nova ordem. O law French, o francês jurídico, passou a ditar as sentenças, um legado que perduraria até o século XVIII. E enquanto os saxões ainda se aferravam às suas assembleias locais, os normandos centralizaram o poder, plantando as sementes do que viria a ser o common law, o sistema que moldaria a justiça inglesa nos séculos seguintes. Mas nem toda a herança da conquista foi escrita em sangue e ferro. Em meio ao caos, um raio de luz. A escravidão, instituição enraizada na Inglaterra saxônica, começou a murchar. Os normandos, ironicamente descendentes dos mesmos vikings que outrora traficavam escravos, chegavam de uma sociedade onde a servidão já não era tão brutal. 20 anos depois de Hastings, quando os escribas de Guilherme compilavam o Domesday Book, o grande inventário da Inglaterra conquistada, registraram cerca de 28.000 escravos em todo o reino. Um número assustador, mas significativamente menor do que antes. Muitos haviam sido libertados, outros simplesmente desapareceram dos registros à medida que a prática caía em desuso. Não que a escravidão tenha sido abolida, isso levaria séculos, mas seu declínio foi acelerado pela nova ordem. Até o final do século XII, o número de cativos havia despencado em 30%, e nas décadas seguintes, a instituição se tornaria um fantasma do passado. A Inglaterra, em suma, estava sendo refazenda. E o homem que a esculpia em sua nova forma não era um rei, mas um arquiteto de impérios. Guilherme não veio apenas para reinar, veio para apagar o que existia antes, e garantir que ninguém jamais esquecesse quem agora mandava. Poderia ter sido diferente. Em outras terras da Europa, a escravidão ainda persistia, mas entre cristãos, isso era impensável. Guilherme, porém, não se contentou em apenas reescrever as leis dos homens, ele refez até mesmo a face da igreja. A Inglaterra que herdou em 1066 era um corpo espiritual fragmentado, uma rede frouxa de mosteiros e bispados sem união, sem força. Em poucas décadas, ele a transformaria em uma máquina de poder.
O primeiro golpe foi estratégico: nomear seus próprios homens para os cargos mais altos. Lanfran, o monge beneditino de fama continental, tornou-se arcebispo de Cantuária em 1070, o mesmo ano em que o capelão pessoal de Guilherme, William de Bayeux, assumiu York. Juntos, eles não apenas centralizaram o controle eclesiástico, como plantaram as sementes de uma igreja inglesa que séculos depois ousaria desafiar Roma. Era uma independência calculada, um sinal de que a Inglaterra não seria mais uma mera província espiritual, mas um reino com voz própria. E essa voz, é claro, falaria em francês. Mas a verdadeira revolução não estava nos altares, e sim na terra. Guilherme não conquistou a Inglaterra para si, conquistou para seus homens. Aqueles que o haviam seguido nas batalhas da Normandia, nos anos turbulentos de 1040 e 1050, quando sua própria posição ainda era frágil, agora recebiam sua recompensa. E que recompensa? Não migalhas, mas impérios dentro do império. O Domesday Book, esse inventário implacável, essa radiografia do reino, revela a escala do saque. 20 anos após Hastings, cada linha do documento grita o mesmo veredicto: a Inglaterra não pertencia mais aos ingleses. Os grandes senhores normandos, como Robert de Beaumont, herdeiro do condado de Meulan, receberam não apenas terras, mas chaves estratégicas do reino. 90 feudos espalhados pelo coração das Midlands, uma fortaleza viva entre Varvikiri e Leicestershire. Não era uma doação, era uma ordem: segure esta região. Não a deixe escapar. E assim nasceram os castelos de pedra. Onde antes havia paliçadas de madeira, erguidas por saxões e dinamarqueses, agora surgiam torres imponentes, símbolos de um domínio que não pretendia ser temporário. Cada pedra era um aviso: a resistência seria esmagada. Cada fossato, uma linha que não deveria ser cruzada. Robert de Beaumont não foi o único. William de Varenne, outro veterano de Hastings, viu seus domínios se estenderem por 13 condados com forte presença em Sussex e Surrey, territórios que em 1088 lhe renderiam o título de primeiro conde de Surrey. William Fitzosber, primo do conquistador, recebeu o oeste, Herefordshire, Gloucestershire, as marchas galesas, Clifford e Berkeley, Monmouth, castelos que não apenas defendiam mas intimidavam. E para coroar sua lealdade, o título de conde de Hereford, um selo de autoridade sobre uma região que ainda resistia ao jugo normando. Não foi uma transição pacífica. Quando Guilherme voltou à Normandia em 1067, deixando para trás um reino ainda ferido, a revolta não demorou. Fitzosber, sempre à frente, já erguia fortalezas além de Londres, antecipando a tempestade. Em 1068, o próprio Guilherme marchou para o oeste, onde a resistência saxônica ainda ardia. E Fitzosber, ele não apenas construía castelos, ele escolhia os pontos nevrálgicos. Carisbrook, na ilha de Wight, um lugar que os romanos, saxões e vikings haviam disputado por séculos, agora era uma fortaleza normanda. O mesmo local onde, séculos depois, um rei deposto, Carlos I, seria aprisionado antes de ter sua cabeça cortada. A ironia da história não perde o costume de rir por último. Se Fitzosber não tivesse morrido em 1071, ambicionando o condado de Flandres em uma batalha tola, talvez hoje o lembrássemos como o verdadeiro arquiteto da Inglaterra normanda. Mas sua morte não freou a máquina de guerra. Em 1069, o norte se levantou. Northumbria, sob Edgar Athelin, o último suspiro da dinastia de Wessex, uniu forças com os dinamarqueses em uma rebelião que ameaçou rasgar o reino ao meio. A resposta de Guilherme? Fome e espada. Orderic Vitalis, cronista que não nutria simpatia pelos normandos, registrou o horror: ele devastou o norte como um juízo divino. O Domesday Book confirma. Décadas depois, as terras do norte ainda valiam uma fração do que deveriam. Vilas inteiras, reduzidas a cinzas. Campos abandonados. Uma cicatriz que demoraria gerações para sarar. E quando a resistência persistiu em 1070, nas marchas galesas e perto de Chester, mais castelos brotaram do chão, mais lordes normandos foram enviados para esmagar a última centelha de liberdade. Até 1071, a Inglaterra estava de joelhos. Não por acaso, não por destino, mas porque Guilherme e seus homens entenderam uma verdade antiga: o poder não se herda, se constrói. E eles o fizeram com pedra, sangue e um mapa redesenhado à força. Não foi uma conquista rápida, selada em um único dia de batalha em 1066. Foi uma campanha de 6 anos de fogo e fome, onde a Inglaterra não foi conquistada, foi esmagada. Os normandos não se contentaram em vencer, eles arrasaram. Estrangularam a terra até que ela se curvasse. E o auge dessa devastação teve um nome: o Saque do Norte.
Entre 1069 e 1071, as terras ao redor de York e de outras cidades do norte foram transformadas em um deserto. Não por acaso da guerra, mas por estratégia calculada. Guilherme ordenou que colheitas fossem queimadas, gado abatido, vilas reduzidas a cinzas. O objetivo não era apenas derrotar, era apagar. E apagaram. Dezenas de milhares morreram de fome, enquanto outros fugiram, desesperados, para a Escócia ou além-mar. Em algumas regiões, 3/4 da população desapareceram não em meses, mas em anos de miséria prolongada. Não foi uma transferência de poder entre reis. Foi um genocídio lento, disfarçado de conquista. Mas a violência sozinha não bastava. Guilherme sabia que para governar, precisava mais do que espadas, precisava de uma narrativa. E assim, enquanto o norte da Inglaterra ainda ardia, ele já tecia a lenda de sua própria grandeza. Cronistas como Guilherme de Poitiers e Guilherme de Jumièges, homens leais à causa normanda, começaram a escrever não uma história, mas um mito. Em Gesta Normanorum Ducum, os feitos dos duques dos normandos Jumièges, um monge já idoso quando a conquista começou, pintou Guilherme não como um invasor, mas como um herdeiro legítimo, um salvador enviado para redimir uma Inglaterra fraca e dividida. Essas palavras não eram apenas registros, eram as fundações de um legado. Por séculos, a imagem de Guilherme como um rei justo, quase sagrado, seria repetida, até que a verdade se perdesse no eco das crônicas. E quando até a Igreja pediu contas, quando o Papa Alexandre II exigiu penitência pelos massacres, Guilherme transformou até a culpa em propaganda. Sua expiação não foi um ato de humildade, mas de triunfo, a construção da abadia de Bethel, erguida no exato local onde Harold caíra, onde o destino da Inglaterra fora selado. O altar foi colocado sobre o ponto onde o último rei saxão tombou, como se a própria pedra consagrasse a vitória normanda. Bethel Abbey não era apenas um mosteiro, era um monumento à subjugação, uma fortaleza espiritual onde a memória da resistência saxônica seria enterrada sob vitrais e salmos. Mas nem mesmo a pedra bastava. Guilherme precisava de algo mais visceral, mais visível. E assim nasceu a tapeçaria de Bayeux, não por acaso encomendada por Odo, seu meio-irmão e bispo de Bayeux, um homem que sabia como transformar tecido e linha em doutrina. 70 metros de linho bordado contando a versão oficial. Harold jurando lealdade a Guilherme, o cometa de Halley anunciando seu destino, a batalha final como um juízo divino. Cada cena, cada título em latim, era uma afirmação. Isto não foi uma invasão, foi uma restauração. O céu mesmo havia sinalizado. O cometa não era um presságio de morte, mas de coroa. E quando a Inglaterra finalmente se ajoelhou, Guilherme voltou seus olhos para onde sempre estiveram, a Normandia. Nos 15 anos que lhe restavam, passaria 4/5 do tempo além do canal, como se a ilha conquistada fosse pouco mais que uma província rebelde a ser administrada de longe. Afinal, para que permanecer quando o trabalho já estava feito? A terra estava queimada, os lordes substituídos, a história reescrita. A Inglaterra não era mais saxônica, era normanda. E assim permaneceria não por acaso, não por direito, mas porque Guilherme entendeu que o poder não se toma apenas com lanças. Toma-se com fogo, com fome, com tinta e com pedra. E ele usou tudo. Mas não se engane, a Inglaterra, por mais que tenha sido esmagada sob a bota normanda, nunca foi o centro do império de Guilherme. O verdadeiro coração de seu poder pulsava além do canal, nas terras que o haviam forjado, a Normandia, o Maine, os domínios que se estendiam como raízes profundas na carne da França. Para os homens do século XI, a Inglaterra era apenas mais uma fronteira a ser conquistada, um posto avançado na beira de um mundo que ainda olhava para Roma, para Paris, para as cortes onde se decidia o destino da Europa. Enquanto nós, com nossa visão distorcida pela posteridade, imaginamos Guilherme instalado em Londres como um rei inglês, ele próprio via-se antes como um duque normando que, por força das armas e da ambição, havia herdado um reino além-mar, e a França não lhe dava trégua. Em 1073, o Maine, terra que já fora sua, mas que a ausência havia deixado vulnerável, se rebelou. Guilherme não hesitou, voltou com fogo e espada, esmagando a revolta como quem pisoteia uma brasas ainda vivas. Mas o verdadeiro perigo vinha de outro lado. Felipe I, o jovem rei francês, começava a esticar seus músculos, recuperando o prestígio da coroa que seus antepassados haviam deixado murchar. A guerra era inevitável. E enquanto Guilherme lutava em duas frentes, uma para manter o que já era seu, outra para evitar que a França se tornasse uma ameaça maior à Inglaterra, essa terra recém-domada começava a ferver novamente. Em 1070, o rei da Dinamarca, Sven II, que jurara retirar suas tropas e esquecer a Inglaterra, traiu sua palavra.
Não por honra, não por lealdade, mas porque a oportunidade era boa demais para ser ignorada. Com ele veio Erevard, o vigilante, o último suspiro da resistência saxônica, um homem que transformará os pântanos de Eli em um reduto intransponível. Os normandos, com sua cavalaria pesada, eram inúteis na lama. O dinheiro, então, falou mais alto que as espadas. Guilherme pagou da Negeld o tributo que os reis ingleses, desde os tempos de Alfredo, davam aos vikings para que se retirassem. Mas Erevard não era um mercador, era um guerreiro. E guerreiros não se compram com prata. Foi só quando Guilherme chegou em pessoa, em 1071, que o cerco se quebrou. Uma ponte de barcos construída sobre as águas traiçoeiras dos pântanos, levou seus homens até o último bastião saxônico. A carnificina foi rápida. Alguns rebeldes foram enforcados. Outros perdoados, não por clemência, mas por cálculo. Terras foram distribuídas, juramentos foram extraídos. Erevard, alguns dizem que fugiu para a Escócia, um fantasma sem reino. Outros que se ajoelhou, aceitou perdão e viveu como um lorde menor, um troféu domesticado da resistência que já não existia mais. Não importa. O que importa é que mais uma vez Guilherme provou que até a teimosia mais feroz se dobra quando confrontada com a combinação certa de aço e ouro. Mas a traição não vinha só dos saxões. Em 1075 foi a própria nobreza normanda que se voltou contra ele. O casamento proibido entre Emma Fitzosber, filha de um dos mais leais companheiros de Guilherme, morto em Flandres, e Ralph de Guader, conde de East Anglia, não foi um ato de amor. Foi um golpe. Por trás da união estava Roger, irmão de Emma e novo conde de Hereford, um homem que sonhava em esculpir um reino dentro do reino, aproveitando-se da ausência constante do rei. A revolta dos condes, como ficaria conhecida, foi a primeira rachadura séria no muro normando. 3 dos homens mais poderosos da Inglaterra, Hereford, East Anglia e até Waltheof, o último grande lorde saxônico, conde da Nortúmbria, se uniram contra Guilherme. E no entanto o rei mais uma vez saiu vitorioso. Não pela força bruta, mas pela astúcia. Waltheof, o saxônico, vacilou. Os bispos e os barões do sul se mantiveram fiéis. Quando Ralph marchou de Norwich em direção a Cambridge, encontrou não uma terra desguarnecida, mas um exército real pronto para esmagá-lo. Ele fugiu como um covarde para a Dinamarca. Emma, abandonada, negociou sua rendição. Terras na Bretanha em troca da desistência de suas ambições inglesas. Roger, o verdadeiro cérebro da rebelião, não teve tanta sorte. Foi preso e lá permaneceria, um hóspede indesejado, até o fim dos dias de Guilherme. Mas nem mesmo a vitória poderia apagar o gosto amargo das disputas familiares. Robert, o filho mais velho, herdeiro designado, olhava para a Normandia como um reino que lhe fora roubado. Guilherme o deixará como regente em 1066, mas nunca lhe dera o poder que ele julgava merecer. A briga que explodiu entre 1077 e 1080 foi mais do que uma questão de terras. Foi uma guerra de ego de legados, de um filho que se via como verdadeiro duque, enquanto o pai insistia em ser rei de 2 mundos. Eles se reconciliaram por enquanto, mas a semente da discórdia já estava plantada, e colheriam seus frutos amargos por gerações. Enquanto isso, a Escócia ousava desafiá-lo. Em 1079, Guilherme invadiu o norte, arrasando a Nortúmbria em uma campanha que deixou claro: não haveria refúgio para os rebeldes, nem mesmo além da fronteira. E como se não bastasse, levou sua guerra até o extremo oeste, até o santuário de São Davi, no coração do país de Gales. Não era só uma peregrinação, era uma mensagem. Os príncipes galeses, divididos e frágeis, entenderam. A sombra normanda agora se estendia até seus domínios. Os últimos anos de Guilherme deveriam ter sido de glória. Em vez disso, foram de desgaste. Robert, insatisfeito, foi exilado em 1084, levando consigo a promessa de uma vingança futura. E então, como se o destino quisesse testar sua paciência até o último suspiro, os danos voltaram. Desta vez não era Svein, mas Knut IV, rei da Dinamarca, unido aos flamengos, pronto para tentar o que tantos outros haviam falhado: arrancar a Inglaterra das mãos do conquistador. Guilherme, porém, já não era o homem de Hastings. O tempo, as batalhas e as traições haviam desgastado seu corpo, mas não sua mente. Ele sabia que o jogo ainda não havia terminado. E enquanto o horizonte se escurecia com as velas inimigas, o velho lobo normando afiou suas garras pela última vez. A crueldade normanda não conhecia limites quando se tratava de consolidar seu domínio. Ante a ameaça de Knut, os novos senhores da Inglaterra não hesitaram em reduzir o leste do país a cinzas. Campos foram queimados, colheitas destruídas, aldeias abandonadas à fome, tudo para negar ao inimigo qualquer recurso que pudesse sustentar suas tropas.
Não importava que fossem seus próprios súditos a pagar o preço. A lógica era implacável. Melhor uma terra arrasada do que uma terra perdida. E quando a morte de Knut na Dinamarca poupou a Inglaterra de mais uma invasão, o que restou foi um rastro de devastação tão profundo que o Domesday Book, esse inventário impiedoso do reino, registraria, séculos depois, a escala do sacrifício imposto aos ingleses em nome da segurança normanda. Se havia dúvidas sobre o caráter da ocupação, os castelos erguidos por Guilherme nas décadas seguintes as dissiparam para sempre. Aqueles que ainda sonhavam com a ideia de uma libertação, trazida pelo Duque da Normandia, foram brutalmente despertados pela pedra fria das fortificações que brotavam como cicatrizes na paisagem. E nenhuma delas foi tão eloquente quanto a que se ergueu às margens do Tâmisa, dominando Londres com sua sombra ameaçadora, a Torre Branca, núcleo do que viria a ser a Torre de Londres. Não era um palácio, nem um símbolo de proteção. Era uma advertência. Os londrinos, afinal, haviam ousado coroar Edgar Aithelen em 1066, desafiando a autoridade do conquistador. Guilherme não esquecia, nem perdoava. Aquela fortaleza, com suas muralhas grossas e torres imponentes, não era apenas um bastião militar. Era uma declaração. Qualquer rebelião seria esmagada antes mesmo de nascer. Por séculos, a torre abrigaria arsenais, tesouros e prisioneiros, um lembrete permanente de que o poder normando não se curvava, não negociava. Cada barco que passava pelo Tâmisa, cada mercador que olhava para suas ameias, sabia que ali estava o punho de ferro que mantinha o reino sob controle. E se algum dia os londrinos voltassem a flertar com a traição, a resposta seria rápida, decisiva e sem piedade. Mas a ambição de Guilherme não se limitava à Inglaterra. Nos anos finais de seu reinado, rumores circundavam os salões do poder. O velho lobo normando voltará seus olhos para o oeste, além do mar da Irlanda. Hibernia, a terra dos reis divididos, onde clãs se digladiavam em guerras eternas, poderia ser a próxima peça em seu tabuleiro. Os romanos jamais ousaram conquistá-la, os saxões nem sequer tentaram. Mas Guilherme, segundo crônicas como a Anglo-Saxon Chronicle, teria planejado uma campanha se a morte não o tivesse colhido primeiro. Não para submeter toda a ilha, isso seria demasia até para ele, mas para cortar as linhas de apoio que os galeses e escoceses recebiam dos lordes irlandeses. Os O'Briens de Minster, poderosos no sul, podem ter trocado mensagens com o conquistador. Se assim foi, a Irlanda quase se tornou mais um capítulo em sua saga de conquista. Enquanto esses planos se esboçavam nas sombras, Guilherme passou o Natal de 1085 em Gloucester. E foi ali, entre banquetes e estratégias, que ordenou a criação de seu legado mais duradouro e mais aterrador. Não uma espada nem um castelo, mas um livro, o Domesday Book. Um nome que com o tempo evocaria o juízo final. Pois assim como nenhum segredo escapava ao olho de Deus, nenhuma propriedade, nenhum servo, nenhum pedaço de terra escaparia aos escribas do rei. A empreitada foi monumental. Agentes reais percorreram cada condado, cada aldeia, registrando não apenas quem possuía a terra, mas tudo o que nela existia, moinhos, gado e escravos, até os últimos celeiros e pomares. Os números são estarrecedores, 5.624 moinhos catalogados, uma precisão estatística que beirava o sobrenatural para a época. Era um retrato cruel da nova ordem, dos 1.400 grandes senhores anglo-saxões e dinamarqueses que dominavam a Inglaterra antes de 1066. Apenas 2 permaneciam em 1086. Os demais haviam sido substituídos por barões normandos, donos de castelos de pedra que pontilhavam o horizonte como tumbas da antiga aristocracia. Os homens livres que ainda retinham suas terras, agora reduzidos a vassalos, sabiam que sua sobrevivência dependia da vontade daqueles que haviam chegado com espadas e fogo. Guilherme não viveu para ver o Domesday completo. Quando os últimos pergaminhos foram reunidos em Winchester, seu corpo já descansava sob a terra da Normandia. Mas sua obra perduraria. Tão impressionante foi aquele levantamento que até os normandos da Sicília, décadas depois, tentariam emular seu exemplo. Porque o conquistador não deixará apenas um reino, deixará um sistema. Um sistema onde cada pedra, cada linha escrita, cada campo queimado gritava a mesma mensagem: a Inglaterra não pertencia mais aos ingleses. E quem ousasse esquecer, seria lembrado à força. Não bastava ser um guerreiro implacável, William era também um arquiteto de impérios, um homem que forjava reinos com a mesma precisão com que empunhava uma espada. Quando deixou a Inglaterra pela última vez, no outono de 1086, não era um adeus, mas um aviso. Seu legado já estava gravado em pedra, em leis, em sangue. Do outro lado do canal, porém, seus inimigos não haviam esquecido.
O rei da França, sempre à espreita, e os senhores rebeldes da Normandia aproveitaram sua ausência para atacarem suas terras, como lobos farejando fraqueza. Mas William não era homem de recuar. Em 1087, com a mão de ferro que o definia, esmagou a rebelião e marchou sobre Paris, como se a própria morte precisasse aguardar sua permissão para chegar. E ela chegou. Não em batalha, não por uma lâmina inimiga, mas por um acidente grotesco, quase irônico para um homem que sobrevivera a meio século de guerras. Durante o cerco a Mantes, uma queda de cavalo, ou talvez o pomel da sela rasgando suas entranhas, o deixou à mercê de uma agonia lenta. Transportado primeiro a Rouen, depois ao mosteiro de Saint-Gervais, o conquistador, que tantos havia derrubado, agora se via derrubado pela carne traidora. Em 9 de setembro de 1087, aos 60 anos, o homem que unira a Normandia e a Inglaterra sob um único cetro expirou, não como um rei em seu trono, mas como um guerreiro entre quatro paredes, rodeado pelo cheiro de cera e orações. Seu corpo foi levado a Caen, onde deveria descansar em glória na abadia de Saint-Étienne, mas até na morte, William não conheceria a paz. O próprio enterro virou um espetáculo de humilhação. Um camponês interrompeu a cerimônia, gritando que a terra onde a abadia se erguia era sua por direito. E como se o destino quisesse rir do conquistador, seu cadáver, já em decomposição, não coube no túmulo estreito. Forçaram-no para dentro, e o fedor da carne podre encheu a igreja. Assim, entre insultos e pressa, o maior rei da Inglaterra normanda foi jogado à terra que conquistara, não com honras, mas com o último gesto de desdém do além. Mas a morte de William foi apenas o início de outra guerra. Ele deixara 3 filhos vivos, e nenhum deles estava disposto a ceder. Robert, o primogênito, já fora nomeado duque da Normandia em 1063, mas a coroa inglesa? Essa era uma questão aberta, envenenada pela desconfiança. William Rufus, o segundo filho, de barba ruiva e temperamento explosivo, não aceitaria menos que o trono. Henry, o caçula, recebeu migalhas, mas migalhas que, com tempo e ambição, se transformariam em um banquete. A divisão foi um pacto frágil, selado com sangue antes mesmo de secar a tinta. Robert ficaria com a Normandia, William Rufus herdaria a Inglaterra, e Henry aprenderia a esperar, e a lutar, e lutaram. Por décadas, os filhos do conquistador se dilaceraram em guerras que transformaram a Normandia e a Inglaterra em tabuleiros de xadrez onde cada peça era um exército, cada movimento uma traição. Quando Henry finalmente ascendeu ao trono em 1100, depois de derrubar o próprio irmão, pensou-se que a dinasta normanda encontraria estabilidade. Ilusão. Em 1135, com sua morte, a Inglaterra mergulharia novamente no caos, a anarquia, uma guerra civil que provaria que o sangue de William, por mais poderoso que fosse, não podia garantir paz. E no entanto, para além das brigas familiares, para além das tumbas profanadas e dos ossos jogados ao rio Orne, sim, porque até seus restos mortais foram vítimas da história, saqueados por calvinistas em 1562, espalhados pela Revolução Francesa em 1793, reduzidos a um único fêmur em 1987, o legado de William permaneceu. Ele não apenas conquistou um reino, ele o recriou. A Inglaterra que emergiu de 1066 não era mais a terra dos saxões, mas um híbrido feroz, leis em francês, campos cultivados por servos ingleses, castelos de pedra erguidos por mãos normandas. Os reis que vieram depois por 4 séculos seguiriam seu modelo, reclamariam a Escócia, esmagariam o país de Gales e, como um eco distorcido de seu sonho continental, tentariam, uma e outra vez, dominar a França. Porque William não deixará apenas um trono. Deixará uma ideia, a de que a Inglaterra não era uma ilha, mas o centro de algo maior. Uma ambição que, como uma maldição ou uma bênção, perseguiria seus sucessores até o fim da Idade Média. E se seus filhos falharam em mantê-la unida, pouco importava. O conquistador já havia escrito o futuro com fogo e espada. O resto era apenas questão de tempo. Mas a conquista de William não se limitou a terras e coroas. Ela se infiltraria na própria alma da Inglaterra, reescrevendo sua identidade com tinta de leis normandas e palavras francesas. O velho inglês dos saxões, rude, direto, forjado nas florestas e nos campos de batalha, seria obrigado a se misturar ao francês elegante dos invasores, criando uma língua nova, híbrida, tão poderosa quanto o exército que a impôs. O Modern English não nasceu por acaso, foi forjado no cadinho da subjugação, onde cada verbo, cada sílaba, carrega o peso de uma espada normanda e a resistência de um povo que se recusou a desaparecer. E o homem por trás desse terremoto? Um enigma de aço e veludo.
William, dizem as crônicas, podia ser afável, um sorridente anfitrião em seus banquetes, um senhor que ouvia conselhos com aparente paciência. Mas por trás desse verniz de cortesia espreitava o olho frio do caçador, o cálculo implacável do estrategista. Um homem que fundava abadias com a mesma mão que ordenava massacres, que beijava o anel do Papa em Roma mas governava sua igreja como um feudo particular, antecipando em séculos a rebeldia de Henrique VIII. A fé para ele não era uma questão de devoção, mas de poder. E o poder, ele sabia, não se divide, se domina. Sua fidelidade a Matilda, sua rainha, era quase um milagro em uma época onde os casamentos reais eram pouco mais que alianças políticas seladas com traições. Mas não se engane, essa lealdade não era fraqueza, era disciplina. William não se distraía com paixões fúteis quando tinha um império para construir, e se sua corte brilhava pela ausência de poetas e filósofos, pouco lhe importava. Os livros não conquistavam reinos, os exércitos sim. Sua cultura era a da guerra, sua arte, a da estratégia. Cada decisão, cada movimento, era um golpe no tabuleiro de um jogo onde o preço da derrota era o esquecimento. Foi essa obsessão, essa capacidade de reduzir o mundo a um único objetivo, vencer, que arrastou os normandos até as praias inglesas e os plantou ali como carvalhos em terra estrangeira. Eles não vieram para visitar, vieram para ficar. E a Inglaterra que emergiu desse choque já não era saxã nem totalmente normanda, mas algo novo. Um monstro de duas cabeças, uma olhando para o passado, outra devorando o futuro. Então, afinal, herói ou vilão? O rei que unificou um reino fraturado ou o tirano que o quebrou para reconstruí-lo à sua imagem? A história, como sempre, escolhe seus favoritos. Mas a verdade é que William não se importava com julgamentos. Ele veio, viu e transformou. E quando o último suspiro dos saxões se apagou nos campos de Hastings, o que restou não foi uma nação derrotada, mas uma força que séculos depois dominaria o mundo. E você? Acha que a Inglaterra teria sido maior sem ele? Ou foi justamente sua brutalidade que a fez imortal?